Olá, eu sou a educadora Luana e hoje nós vamos falar sobre as queimadas, né? Uma aula voltada para a alfabetização. Qual vai ser a palavra que a gente vai estar escrevendo? Como que escreve essa palavra relacionada às queimadas? E por que que ela é tão importante? É isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Então nós vamos falar sobre as queimadas e esse assunto ele é muito importante porque ele está constantemente no nosso dia a dia. Nós colocamos para vocês uma imagem que aparece um bombeiro, alguém da Defesa Civil, enfim, tentando apagar esse incêndio. E isso está sendo muito comum, né? A gente vê que as queimadas elas aumentaram em relação de 2023 para 2024, 78% no Brasil, ou seja, é quase 80% a mais do que nós tivemos no ano anterior. Isso é muito, muito alarmante. A gente pensa, não é só uma questão do clima que nós estamos vivendo, né? Esse tempo seco, são várias ações que acontecem ao mesmo tempo. Nós já colocamos em aulas anteriores a questão dos tipos de queimadas, o porquê que elas acontecem, qual que é a diferença delas. Então é importante que a gente tenha essa consciência diante de imagens como essa, notícias, mas que acima de tudo a gente saiba escrever uma palavra muito importante que está relacionada às queimadas. Então eu vou colocar para vocês essa palavra para que a gente possa estudar não somente o que ela significa, né, que nós estamos colocando aqui, mas a grafia dessa palavra. Quais são as sílabas que envolvem essa palavra? Então, acabando com o mistério, que palavra que é essa? A palavra é fogo. Fogo. Como que a gente escreve essa palavra com dois grupos silábicos? Vou colocar aqui para vocês, para a gente estar escrevendo juntos, o primeiro grupo silábico e o segundo grupo silábico dessa palavra. Então, o primeiro grupo silábico que nós temos é do fo, ou seja, é o grupo do fá, fé, fi, fó e fu. Lembrando que esse grupo silábico, a pronúncia dele, muitas vezes temos dificuldade, ó. É o assopro, né? É o fá, fé, fi, fó, fu. Então, nós temos aqui as nossas vogais, que são o A, o E, o I, o O e o U, e a pronúncia que é fá, fé, fi, fó, fu. Ao lado, nós temos o segundo grupo silábico dessa palavra, que é fogo. Qual que é esse grupo silábico, então? É o G, G, Gi, Gó e Gu. O som, percebam a pronúncia, fica aqui, ó, Gá, Gé, Gi, aí depois volta, Gó, Gu. Onde estão as minhas vogais? Estão aqui, o A, o E, o I, o O e o U. Então, a palavra fogo, ela tem o grupo silábico do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu e o grupo silábico do Gá, Gé, Gi, Gó, Gu. Então, são esses dois grupos silábicos aqui que nós colocamos para vocês. Percebam que no grupo silábico, que está em vermelho, o som modifica, ou seja, primeiro ele fica concentrado na garganta, então é Gá. Depois ele vem para o Gé, Gi, e depois ele volta novamente para a garganta, ou seja, Gó e Gu. Então a gente tem que ter essa diferença nesse grupo silábico, porque outras palavras vão utilizar esse grupo e que tem essa diferença de pronúncia, tanto no G com E quanto no G com I. Muda, sai da garganta e se concentra mais em outra parte da nossa boca, da nossa pronúncia, certo? Então, novamente, Gá, Gé, Gi, Gó, Gu. Vamos dar continuidade, então. O que a gente coloca aqui, né? Quando a gente aprende um grupo silábico, é importante que a gente perceba que algumas palavras vão estar sendo formadas. Ou seja, quando eu mudo
a posição, ou até mesmo quando eu pego esse grupo silábico e junto com outro grupo silábico, eu tenho o que eu chamo de formação de palavras. Então, na palavra fogo, pensando nos dois grupos silábicos que estão aí, quais são as palavras que eu consigo formar? Nós demos o exemplo de uma, e nós vamos colocar aqui para vocês, eu vou circular, para que vocês possam ver como que se forma essa palavra. Então, vamos lá. No exemplo dado, nós utilizamos o FI, que é o FI, e o GO, que é o GO. Então, juntando os dois, ficou a palavra FI, GO. FI, FI, GO, GO. Aquele som na garganta que eu falei para vocês. Figo é uma fruta, então aqui nós temos a palavra figo, certo? Então formamos essa palavra. Percebam que conforme eu vou juntando esses grupos silábicos, eu vou formando outras palavras, né? Nosso universo vocabular expande, aumenta. E essa é a ideia, então, da nossa atividade proposta, né? A gente deixa para vocês a seguinte atividade. Com essas sílabas estudadas, tente formar mais palavras, ou seja, além do figo, quais outras palavras que a gente pode formar? Eu consigo inverter o grupo silábico. O grupo silábico do go, ele pode ficar anterior ao grupo silábico do fo, ou seja, eu posso utilizar essa troca para que eu forme palavras. Então, essa é a intenção da nossa atividade, que todo mundo consiga entender essa diferença de pronúncia e também formar mais palavras aí. Essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima!